Deixa eu perguntar para vocês em relação a cronograma. Se a gente for dar uma dica para a galera que está, então, fazendo um cronograma agora, montando um cronograma de estudos na especialidade de cirurgia, qual seria a forma mais assertiva de montar um cronograma de estudos dos principais tópicos, dos principais temas de cirurgia, bem focado realmente em preparo para a prova? Eu acho que ele tem que selecionar os assuntos mais importantes de cada uma das áreas da cirurgia. Então ele vai selecionar ali base da técnica cirúrgica e anestesiologia, pegar 4 assuntos: resposta metabólica ao trauma, anestésicos locais, pré e pós-operatório, etc e tal, cicatrização de feridas, fechou aqui. Vou para o trauma, atendimento inicial, abdominal, torácico, crânioencefálico. Eu vou agora para gastro, então eu pego as neoplasias, estômago e colo retal. Não vai estudar a neoplasia da vesícula, não vai estudar a neoplasia do pâncreas a fundo, sabe só o básico. Então pega uma coisa, vê colelitise e suas complicações, doença do refluxo, né? Vai ver as principais coisas, a doença diverticular. Então pega os principais assuntos de cada matéria e divide, assim, todas as especialidades. Depois que ele fizer isso aí, estiver bem fixo nisso, aí ele vai partir para fazer questões e ver as coisas mais raras. E, se possível, direcionar para uma ou outra instituição, porque cirurgia tem isso, que às vezes cai ortopedia muito numa, às vezes cai muita infecção, no outro lugar cai bastante a parte de urologia. Então ele tem que ver, assim, cardiovascular não cai em lugar nenhum, então não precisa estudar cardiovascular, estuda no máximo cirurgia torácica, derrame pleural, tem lugar que cai câncer de pulmão, mas é raro, mas é derrame pleural que é o assunto principal de cirurgia torácica. E assim você vai vendo os assuntos principais, os assuntos clássicos, esgotou isso aí, depois direcionar para a instituição que você quer. Eu faria isso, não sei se você tem alguma outra dica aí, Cássio. Eu acho que é isso aí mesmo. Se o aluno tiver tempo, né, ele tem que tentar começar logo, porque é muito conteúdo, não dá para estudar em um mês tudo, e aí ele vai ter que avaliar o tempo que ele tem para estudar e vai ver os temas que caem mais. A Medicel faz algumas lives, né, para analisar em algumas bancas quais os temas que caem mais, então acho que essa é uma boa dica, ver essas lives e acompanhar. Outra é talvez olhar as provas anteriores, para você saber o jeito que cai a questão, porque tem isso também. Tem prova que cai anunciado com caso clínico, tem prova que é mais objetiva, direto, o que é isso aqui, a definição, um troço mais rápido, isso pode influenciar a maneira do aluno estudar também. Então acho que ele tem que olhar as bancas, as provas anteriores e tentar entender ali qual que é o estilo da questão, os temas que são mais comuns. É a banca que todo ano cai ortopedia, aí você vai ter que pôr ortopedia, mas em geral, para as provas de cirurgia, não cai ortopedia. Então, em geral, você não vai estudar, mas se for na sua banca, que é uma banca que cai, você vai ter que estudar. Então, acho que tem que ver, direcionar aí para as bancas que o aluno quer, principalmente quando ele tem pouco tempo, né, para poder priorizar os conteúdos. Eu acho que o problema da cirurgia é esse. Como é muito amplo o campo de conhecimento, as provas são muito diferentes. Esse é um grande problema. Então tem o núcleo básico que cai em todas, mas tem ali 40% das provas que cada prova aborda uma coisa diferente. E tem o estilo, por exemplo, você pegar assim, o estilo da prova da USP, caso clínico, situação clínica, caso clínico. Já pegar uma prova do Sul de São Paulo, é mais objetiva. Você pega uma prova da UFRJ, já cai mais detalhe, entendeu? Já cai mais detalhe e base da cirurgia. Você pega uma prova da Unicamp, cai situação clínica de exceção, rodapé de livro. E assim vai. Então, tem que saber. E teste para cada rodapé de torácica, então é coisa que não cai em nenhuma outra prova. Então você tem que ver onde você vai fazer a prova. Não adianta você querer se preparar para todas as provas. Para todas as provas é o núcleo básico dos assuntos principais que caem. Aí direcionar para... Você tem que se direcionar pelo menos para 3 provas ou para 2 provas. Você não consegue se preparar direcionado para todas, né? E com essa questão de ser 90% a prova e 10% no máximo entrevista de currículo, as instituições têm feito prova mais com a sua cara, para tentar deixar o candidato, isso das instituições universitárias, claro, com um pouco mais de chance de entrar. E mesmo assim não consegue, que as principais instituições não estão aprovando os alunos das suas faculdades na residência. Não estão aprovando. Se você pegar aqui em São Paulo, se eu falar em USP e Paulista, que são as duas principais universidades públicas, estadual e federal aqui, você tem 30% dos alunos passando na residência. O resto não está passando. Porque hoje em dia a gente tem acesso à informação. Então você faz um Medicel, você sabe o que cai naquela prova, você tem as questões, você tem o banco, você estuda direcionado. Você sabe o jeitinho daquela prova, e né? todo o conhecimento está na internet. E você, sem comprar um livro, você vai lá, guideline, coloca lá guideline diretriz e estuda tudo. Então se você focar e tiver foco, objetivo, direção,
você consegue alcançar o seu objetivo. E aqui a gente pega na mão do aluno e coloca ele numa trilha para seguir esse caminho. E o aluno tem que aproveitar isso, né? Então, acho que hoje em dia está muito mais democrático, né? A telecomunicação, né, e o ensino à distância democratizou o conhecimento. Isso aí é um grande ganho que a sociedade teve com a tecnologia, né? E que se aprimorou muito mais na pandemia, né? Então tem isso. E o aprendizado com questões também, né? Que a gente cada vez tem focado muito nisso, né? A gente traz o banco de questões, né? Para que eles vejam como que cai, o que tem nessas nuances da questão, né? Que às vezes, parece que direciona para tal coisa, mas você tem que entender o que o examinador está realmente querendo. Então, questão, complementar, retroalimentar, né, com o material teórico que tem, acho que realmente essa é a forma mais assertiva, né, que o pessoal vai acabar construindo um cronograma de estudos. Né? E sair da zona de conforto, né? Assim, eu gosto de gastro, então, vou começar a estudar hoje, tô com preguiça, vou começar estudando câncer de estômago, que eu mais sei. Não vai ganhar nenhum ponto na prova, né? Tem que estudar o que não sabe. Então, comece estudando, se tem pouco tempo, aquilo que você menos sabe. Aquilo que você não tem noção nenhuma. Porque a chance de você acertar uma questão estudando 1 hora é muito mais alta do que você acertar uma questão numa coisa que você já sabe. Então, começa pelas suas deficiências. Isso é uma coisa que psicologicamente é difícil para o aluno fazer. Mas ele tem que estudar, né? A preparação para um concurso não é um curso de formação que se começa A, B e C. Você já tem a sua formação, você tem as suas lacunas. Você tem que preencher essas lacunas, principalmente se aquela lacuna cai na prova. Então você se testa com a prova, vê o que você está errando e vai fundo no que você está errando. Não vai chover no molhado, porque não vai levar você para frente. Excelente dica. Às vezes tem assim um exame inadequado, né? Era para ter feito um ultrassom, aí ele não faz ultrassom, faz uma tomografia. Aí você tem que fazer um ultrassom se for uma doença de